Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando sequência às reflexões que venho fazendo a respeito dos superpoderes que estão ao nosso alcance, prossigo apresentando para vocês os conceitos ou a ideia, os exemplos do significado de ser íntegro, por meio do livro intitulado O Caminho dos Justos. O poder da integridade, talvez não, é o grande superpoder. É o que faz com que nós vençamos todas as barreiras, todas as dificuldades, sem nenhum arranhão sequer. Nós vimos dois superpoderes nas reflexões passadas, em que um deles era a precaução. Então posso falar o homem precavido, porque tem precaução. O homem íntegro, porque tem integridade. Qual a relação entre esses dois conceitos? É que um deles está embutido no outro. Todo homem íntegro é precavido. Possui o poder da precaução. Mas nem todo precavido é um homem íntegro. E por que isso? Porque há graus diferentes de precaução. A precaução do íntegro é mais profunda, é completa. Ela cuida tanto do consciente como do subconsciente. Quero representar pela expressão consciente aquilo que é mais óbvio, que se vê sem necessidade de uma lupa. Mas há erros que necessitam do auxílio de uma lupa para poderem ser visualizados. O homem íntegro possui essa lupa e faz uso dessa lupa antecipadamente às suas ações. A integridade é um conceito alcançado pela pessoa que está completamente isenta de traços negativos e de pecados. Mas não somente aqueles traços que são reconhecidos por ele como negativo, ou seja, aqueles escancaradamente reconhecidos por todos como sendo negativos, que são fáceis de você se desviar caso você queira. Mas também aqueles traços que racionalmente parecem ser legítimos, mas que quando encarados com honestidade, mostram que foram admitidos apenas para atender ambições do nosso próprio coração, do nosso desejo. Há uma expressão dos sábios de abençoada memória que nos alertam e nos ensinam a respeito do homem, dizendo que todo homem, todo é algo que inclui a mim e a você, todo homem tem dentro de si um juiz que busca justificar os seus atos. Esse juiz aparece quando você está tendo aquela conversa com você mesmo a respeito de algo que você fez, de um modo como você agiu, que entra em choque com aquilo que você sabe que é o certo, que você aprendeu que era o certo a ser feito. Mas imediatamente você usa de um artifício que lhe absorve do erro que você está enxergando, de modo que sua consciência passa a aceitar seu ato como válido, como puro, como justificável.
O íntegro começa a sua trilha de integridade por reprovar a sua própria intenção desviada. O íntegro não se absorve, ou os passos para caminhar para a integridade não são de absorção, mas de reconhecimento e de envergonhamento do erro, até chegar o momento em que ele adquire a integridade e o seu próprio subconsciente agir da forma correta. Por isso é dito que homens íntegros são homens de mente limpa. Nos ensinam os sábios de abençoada memória, dizendo o seguinte: muitos sucumbem ao pecado do furto, poucos ao pecado da relação ilícita, e todos à poeira da calúnia e da difamação. Estão nos ensinando que a relação ilícita é mais visível. O pecado do furto já é menos visível, e o pecado da calúnia e a difamação menos visível ainda por quem pratica. Há aquele ladrão que é reconhecido pela sociedade, aquele que rouba ou furta coisas das pessoas, celulares, dinheiros e outros bens materiais. Dizem que essas pessoas sentem um grande prazer quando fazem isso. Os sábios nos ensinam que esse mesmo prazer é sentido por aquele que obtém lucros e vantagens às custas do prejuízo de seus semelhantes, e que fazem uso daquele juiz inocentador que nós discutimos anteriormente, que vem e diz para ele: olha, nos negócios as coisas são válidas. Há, por exemplo, aquela pessoa que durante o seu horário de trabalho ela começa a fazer alguma atividade particular, de seu interesse particular, de algo em seu benefício próprio. Ela já está sendo desonesta. Se você tirou uma cópia, de seu interesse particular na impressora de seu trabalho, seja um trabalho privado ou público, você já está sendo desonesto. E se o seu chefe autorizou essa cópia, ainda assim é desonestidade, porque o seu chefe não é dono da tinta e nem da impressora. A não ser que você tivesse pedido para o dono da tinta e da impressora e ele tivesse doado a você, né? Até a expectativa de fazer o bem que você causa no outro, né? O tamanho da expectativa que você causa no outro e você não corresponde ao tamanho da expectativa causada intencionalmente por você, já é desonestidade. Então, veja que a lupa do íntegro é bem profunda quanto à questão da honestidade, e ela vê em muitas das relações que nós temos no nosso dia a dia, né, que são vistas pela sociedade até como normal, praticável, não tem nada demais, mas que aos olhos dos sábios são, na realidade, desonestidade.